Em meio a críticas de parlamentares e empresas de tecnologia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que vai colocar em votação nos próximos dias o chamado PL das Fake News, que estabelece, entre outros temas, novas regras para as redes sociais. O ponto central do plano é aumentar a responsabilidade das Big Techs sobre o que é publicado em suas plataformas. Além de mirar em conteúdos extremistas, o texto também quer controlar o uso de anúncios pagos para aplicar golpes financeiros. Os anúncios continuavam circulando esta semana na rede social. Apesar do conteúdo, não foram barrados nem derrubados. Os pesquisadores não têm dúvidas. O resultado do estudo reforça a importância de haver algum tipo de regulamentação das plataformas, que precisam ser mais seguras e confiáveis, principalmente para os consumidores. Mas alguns grupos políticos, incluindo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, querem barrar a votação e chamam o texto de lei de censura. Já as Big Techs afirmam que o projeto, que tramita desde 2020, precisa de mais tempo para ser discutido. Nesse episódio do Ao Ponto, vamos discutir alguns dos pontos centrais do PL das Fake News e como ele pode afetar a internet, as redes sociais e o debate político no Brasil. Hoje, a gente conversa com Gustavo Binemboim, advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 25 de abril de 2023 começa agora. Vem com a gente. Dr. Gustavo Binemboim, esse texto do PL das Fake News já mudou bastante no debate que está sendo realizado pela Câmara dos Deputados em relação ao que foi aprovado no Senado, em 2020. Se o projeto de lei for aprovado como está hoje, pelas informações que nós temos, que novas obrigações as grandes empresas de tecnologia vão ter, sobretudo na moderação de conteúdos e perfis falsos? Olha, Carolina, me parece que sim, que há alterações substanciais no PL 2630 de 2020, que foi aprovado no Senado, tanto que já se fala que, se aprovado nos termos em que atualmente está sendo discutido na Câmara, o PL terá que ser devolvido para o Senado para uma nova rodada de discussões e votação. Basicamente, me parece que as novas obrigações de moderação envolvem a definição de uma lista de conteúdos ilícitos, diferentemente do que era a discussão em 2020, em que se acreditava ser possível uma definição a priori de notícia fraudulenta, que seria a tradução para o português mais acurada de fake news. Me parece difícil hoje o parlamento brasileiro investir nesse caminho, né? Porque é muito difícil se ter uma definição, né, teórica do que é notícia falsa, do que é notícia verdadeira, e uma apuração exaustiva disso. Então, o que se pretende é estabelecer conteúdos ilícitos, e aí é uma lista que vai desde conteúdos de incitação à violência e ao ódio, colaboração ao terrorismo, ataques ao Estado Democrático de Direito, ataques à saúde pública, enfim, uma série de conteúdos que são criminosos ou que serão criminalizados pelo próprio projeto de lei e que vão envolver obrigações das plataformas desde a etiquetagem, né, a classificação desses conteúdos como uma advertência aos usuários das plataformas, até propriamente a retirada desses conteúdos como um dever legal das plataformas imposto pela futura lei. Então a gente pode dizer hoje que o foco, como o senhor disse, está menos no que é notícia falsa e mais na transparência e na integridade desses sistemas? Sem dúvida. Me parece, inclusive, que a denominação do projeto de lei como projeto de lei das fake news está completamente ultrapassada, né? Assim, não se trata mais de uma iniciativa legislativa para combate a fake news.
né, é uma medida legislativa, uma regulação legal voltada à promoção e à defesa da integridade, da transparência e da garantia do livre trânsito de informações nas redes sociais. E isso tem a ver com deveres de transparência das plataformas, que envolvem devido processo legal na moderação. Então, por que houve uma interdição de um conteúdo? Então, fundamentação nessas decisões, que hoje em dia são feitas basicamente por inteligência artificial e sem muita motivação. Direito a recurso de quem se viu privado do seu conteúdo, mas, ao mesmo tempo, também deveres de transparência, como você disse, né, de esclarecimentos periódicos tanto quantitativo como qualitativo dos conteúdos que foram removidos, e também dos conteúdos que, apesar de ilícitos, de alguma forma, por uma amostragem, não foram retirados pelas plataformas. Também são deveres de cuidado que não foram cumpridos, ou seja, foram violados por uma omissão, por um comportamento omissivo por parte das plataformas. Então a resposta é sim. Me parece que hoje se trata muito mais de uma regulação legal voltada à promoção da transparência, do devido processo legal e da integridade nos sistemas de informação contra ataques vamos dizer assim, a deveres de cuidado impostos, que serão impostos por formas digitais. Desinformação, conteúdos ofensivos e discursos de ódio podem ser vistos como consequência de uma falta de responsabilização e supervisão das atividades dessas plataformas, inegavelmente indispensáveis nos tempos atuais. Doutor, sobretudo no meio político, tem uma grande discussão sobre os limites entre o combate às fake news e a garantia da liberdade de expressão, né? De que forma esse projeto dá conta desse debate ou ele contorna esse debate ao não focar tanto na definição do que é fake news e mais nas regras de transparência? Carolina, esse é um debate difícil no mundo inteiro. Não é apenas o parlamento brasileiro que se vê em dificuldades ao tentar conciliar esses valores tão fundamentais para as democracias contemporâneas, né? Quando você pensa que há nas redes sociais sites que são criados e nutridos por investidores que têm por objetivo promover o ódio a determinados grupos religiosos ou grupos políticos ou grupos filosóficos, e que isso tem chegado às raias não só do cancelamento e do linchamento deles, do linchamento físico e da eliminação física de pessoas. Quando você pensa que existe um desequilíbrio, que as redes sociais são inundadas de informações e as pessoas apenas consomem essas informações dirigidas por perfis falsos, por mensagens específicas voltadas à promoção de uma ideia específica que veicula um conteúdo ilícito, né, contrário à saúde pública, por exemplo, e que isso pode dirigir comportamentos que são decisivos para definição de uma política pública sobre vacinação, sobre a saída ou a entrada de um país num grande bloco político-econômico, como foi o caso do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, como é o caso de eleições periódicas, e daí por diante, né, assim, sites que listam médicos nos Estados Unidos que realizam abortos lícitos, né, em muitos estados, mesmo depois da decisão da Suprema Corte, o aborto é um direito da mulher assegurado por lei. E esses médicos estão sendo perseguidos, e cada vez que um médico é assassinado, há um nome desse médico riscado no site, e isso é visto como uma espécie de ameaça implícita, um perigo real e iminente à vida desses profissionais da área de saúde.
há uma preocupação legítima da sociedade de que, né, esses fenômenos possam viralizar, como ataques dessas pessoas a escolas, né, que é infelizmente um fenômeno que está sendo importado para o Brasil ultimamente. Então, criar alguma espécie de defesa social, de moderação a cargo das plataformas que dê conta desse fenômeno atual, que a gente já não tem mais um filtro por parte dos grandes veículos de comunicação, porque a sociedade se comunica diretamente sem a intermediação das redações, é uma necessidade mundial, né, global. Quanto a isso, há consenso. O que não há consenso é o ponto que você falou, como fazer isso. Né, o porquê e a justificativa estão claros, mas como fazer? E aí é esse ponto, né? Assim, estamos amadurecendo hoje uma tentativa de pensar que as democracias têm o direito, como organizações políticas das sociedades, de estabelecer conteúdos interditados que devem ser subtraídos ao debate público porque eles são tóxicos, porque eles podem colocar em risco a vida, a sobrevivência, a saúde das pessoas e a própria democracia. Né? Estamos diante do próprio paradoxo, não apenas da tolerância de que falava o filósofo Karl Popper, mas o próprio paradoxo da democracia. Se ela não cuidar de si própria, ela própria pode ser intoxicada pelos seus próprios venenos, e isso é algo que deve ser cuidado pelas leis democraticamente votadas no parlamento. O texto afirma que os provedores serão responsáveis de forma solidária pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor. Ela também prevê mecanismos de transparência. Pouco se sabe como se dá a operação das plataformas digitais, mas a internet não pode viver no mundo das sombras. É necessário que haja transparência. Então, o Brasil não está, a meu ver, contornando o problema. Ele está com as dificuldades naturais de um tema muito difícil, muito delicado. Eu acho que, de fato, no Senado, no calor daquelas circunstâncias políticas de 2020, de pandemia, de um governo extremista, foi a resposta possível, mas foi uma resposta muito assodada, talvez apressada. Agora, na Câmara dos Deputados, já se passaram alguns anos, o relator, que é o deputado Orlando Silva, né, vários deputados engajados na discussão, sociedade civil participando, a imprensa, intelectuais, me parece que o tema está um pouco mais amadurecido para votação e por isso é natural que o projeto de lei seja alterado e que ele tenha que depois retornar ao Senado, porque é um novo projeto de lei praticamente que terá que ser novamente apreciado e votado na Câmara Alta, que é o Senado Federal. Doutor Gustavo, tem um ponto que foi até motivo de reportagens sequenciais, que foram os conteúdos impulsionados, pagos por anunciantes, e que muitas vezes incluem conteúdo extremista e até golpes financeiros contra as pessoas. Tem alguma perspectiva de mais transparência nesse tipo de negociação? E as empresas de tecnologias, elas passam a também ter responsabilidade sobre esse tipo de conteúdo, especialmente se eles causarem dano a alguém? Sim. No próprio projeto de lei 2630, que já havia sido aprovado no Senado, Felipe, havia uma previsão de que todos os conteúdos impulsionados deverão ser necessariamente identificados como tais, quer dizer, você não pode, na sua rede social ou no seu serviço de mensageria privada, quando a partir de um determinado número de usuários, né, quando ele é utilizado coletivamente, o projeto de lei evolui para tratá-lo quase como uma rede social. O WhatsApp, o Telegram e os outros serviços de mensageria privada evoluíram para isso. Você não pode ser enganado por um conteúdo impulsionado por um patrocinador que aparentemente é um conteúdo de troca de mensagens inocente entre pessoas que estão assim trocando informações.
esse conteúdo precisa ser necessariamente identificado como um conteúdo patrocinado e impulsionado. O que significa dizer impulsionado? Significa que ele está sendo pago para ser distribuído. E mais do que isso, né, há determinados conteúdos que simplesmente são ilícitos. Vou te dar um exemplo, né? Na eleição, no processo eleitoral de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral não tinha uma lei que previa isso expressamente, mas ele teve que tomar essa decisão por resolução. O Tribunal Superior Eleitoral é uma corte judiciária, mas também faz o papel de gestor das eleições e normatizador, abaixo do plano legal, das eleições a cada 2 anos. E nas eleições gerais de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral definiu que essas empresas de tecnologia eram, para esses fins também, empresas de comunicação, para fins de aplicação da legislação de combate ao abuso de poder econômico e abuso de poder político. Então, o TSE teve que fazer essa adaptação, porque o mundo mudou e a realidade impôs essa atualização da legislação eleitoral. E no PL que tramita na flui para essa maior transparência e limitações a conteúdos ilícitos impulsionados, que de fato são algo que preocupa muito, dado o seu potencial danoso, né? A publicidade criminosa diz que o governo federal escondeu que todo mundo que já fez um Pix tem direito a receber um dinheiro, que o Jornal Nacional deu a notícia e que a matéria repercutiu em sites conhecidos. Para que os anúncios chegassem a grupos específicos de pessoas, os criminosos pagaram R$28 mil ao Facebook. A pesquisa estima que o anúncio do golpe tem alcançado aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Há uma frase famosa de um juiz quase lendário da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o Oliver Wendell Holmes Jr., que é sempre citado como um dos pais fundadores de toda a doutrina da liberdade de expressão. Mas o Holmes usava uma frase também para lembrar dos limites. E ele dizia: ninguém é livre para gritar fogo falsamente num teatro lotado. Quando alguém grita fogo falsamente num teatro lotado, tem a intenção de criar uma confusão, uma balbúrdia, e provavelmente vai causar dano a alguém, né? Porque aqui a gente tem que pensar que tem muita gente nas redes sociais gritando fogo falsamente, porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso, mensagens políticas, vendo ódio contra grupos, contra pessoas, com essa prática definitivamente não é abrigada pela Constituição. Doutor, ainda falando sobre os agentes públicos, esse projeto, ele prevê que essas pessoas que ocupam cargo público, as instituições, não podem limitar a interação com o público, né, com os outros usuários, e queria ouvi-lo também sobre a questão da imunidade parlamentar, como é que ficaria para a atuação dos agentes públicos nas redes. É verdade. No PL 2630 já havia essa previsão de que o perfil público dos agentes políticos não poderia limitar o acesso dos cidadãos. Eu acho essa medida positiva, acho que é uma medida natural de uma regulação dos termos e condições de uso, porque, embora, veja, não há uma supressão em nenhuma hipótese da autorregulação das plataformas pelas suas políticas de uso. Mas a lei de cada país, e a lei brasileira não será diferente, está acima das políticas e condições de uso das plataformas. E o que a lei vai determinar é que, em relação aos agentes políticos, eles não terão poder de bloquear os usuários que os criticam para deixar dialogando com eles apenas os que os aplaudem. Ou seja, não podem fraudar o debate público, eles têm que deixar lá todo mundo falar. E isso é uma circunstância inerente à democracia, ter aliados correligionários e opositores nas redes sociais. Acho que é uma medida positiva. Quanto ao segundo ponto, eu participei de um debate há cerca de um mês atrás na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e eu vi no final a bela exposição do deputado Orlando Silva, dizendo que ele era favorável a que o PL deixasse explícito
que haveria uma imunidade de opiniões também nas redes sociais dos parlamentares. Essa é uma discussão um pouco mais complexa do que isso, tá? Porque a Constituição brasileira prevê que os parlamentares têm imunidade material, não é só processual, não existe crime, ilicitude por opiniões, palavras e votos, deputados federais e senadores. Então é uma norma constitucional e a questão é saber se essa norma estende ou não seus efeitos às plataformas digitais. Tudo indica que sim, porque é como se eu dissesse, não, eu tenho privacidade, mas antes da invenção do telefone não se aplica às conversas telefônicas e tal. A discussão relevante é saber até que ponto essa imunidade deve ser aplicada, né? Se ela é um direito absoluto ou se o deputado que se engajar, o senador que se engajar numa atividade criminosa, se ele, esperamos que isso nunca aconteça, mas se ele estiver envolvido num atentado terrorista ou numa atividade criminosa qualquer, se o conteúdo pode ser bloqueado, se o conteúdo deve ser retirado e assim por diante, né? Eu tendo a achar que, à luz da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal construiu no caso Daniel Silveira, a resposta é não, o direito não é absoluto e pode ser limitado pela lei. Nós vimos aqui nos últimos meses uns experimentos de alguns países sobre a remuneração a produtores de conteúdos jornalísticos. Como que, dentro do âmbito de discussão que se faz aqui no Brasil, como que isso poderia acontecer? De novo, Felipe, o próprio relator do PL na Câmara mencionou isso, tem falado sobre isso em entrevistas públicas, deu também uma bela entrevista à televisão falando sobre esse assunto, de que há um clamor dos produtores de conteúdo em geral, não apenas dos meios de comunicação tradicional, jornais e televisões e rádios, mas produtores de conteúdo informais também, né, que são, de alguma forma, expropriados pelas redes sociais, que ganham likes, que faturar a partir de conteúdo alheio. E há um clamor no sentido de que esses recursos sejam direcionados de alguma forma para os produtores de conteúdo, como uma forma também de você garantir o acesso do público à informação, né? Não é uma questão aqui apenas entre particulares de disputa por receitas publicitárias, mas é também uma questão de justiça distributiva na distribuição dos incentivos econômicos para a produção de conteúdo. Porque na minha juventude havia um ditado popular que dizia que quem ganha dinheiro com suor alheio é dono de sauna. E na verdade as plataformas são donos de sauna, né? Porque os jornalistas trabalham, são remunerados hoje em dia com salários cada vez menores, o modelo de negócio mudou, produzir conteúdo, apurar, colocar reportagem na rua, produzir conteúdo crítico, demanda um grande investimento em material humano e infraestrutura. Fazer isso circular em redes sociais, sobretudo material sensacionalista, é muito barato, custa muito baixo. E, no entanto, o dinheiro está mudando de mãos. A sociedade precisa atentar para isso, para esse sinal desses incentivos ir para as mãos corretas. Como isso tem sido feito é objeto de uma grande discussão. Em alguns países, na Oceania, na Austrália, Nova Zelândia, isso tem sido feito, esse experimento. O grande desafio é criar mecanismos redistributivos que não interditem a livre circulação das informações nas redes sociais, mas sim repartam de maneira justa e equitativa o produto dessa avalanche de dinheiro que está correndo para as redes sociais e não mais para as receitas publicitárias dos veículos de comunicação tradicional. Como o mundo ganhou um peso, no mundo ganhou um peso enorme. A economia e a cidadania digital, esses temas merecem uma atenção por parte do Estado. Quem pode criar o órgão
é o Poder Executivo. Isso é uma questão de competência. Então, quem pode criar o órgão, a entidade autônoma de supervisão, é o próprio Poder Executivo. O que nós fixamos lá são as atribuições que esse órgão deve ter. E eu propus a sua caracterização jurídica. Porque a autonomia que nós reivindicamos é porque ela regulará, esse órgão regulará, inclusive, a atividade do próprio governo na internet. Nós temos um capítulo dedicado a contas de interesse público. E essas contas de interesse público seguirão determinadas obrigações. Então, se você tem um órgão que é completamente subordinado, não tem nenhuma autonomia com relação ao governo de turno, nós teremos dificuldades. Doutor, queria saber do senhor como é que seria a regulação desse sistema, né? Se as próprias empresas fariam uma espécie de autorregulação ou haveria a intervenção aí do poder público. E se o senhor acha que essa questão pode ser judicializada, porque as Big Techs estão fazendo muita pressão para barrar a aprovação desse projeto, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo que têm legislações parecidas, né? Você tem toda a razão. As experiências mais avançadas apontam para a lei apenas estabelece parâmetros gerais e indica que os agentes econômicos devem encontrar soluções de autorregulação, né? Mal comparando, seria algo parecido com um acordo coletivo, não mais aqui entre categorias profissionais e categorias econômicas, como acontece no nosso direito do trabalho, mas seriam acordos setoriais entre plataformas e produtores de conteúdo. É muito difícil definir isso, Carolina, como algo que possa ser feito sem algum tipo de arbitramento estatal, sabe? Basta você pensar nos sistemas internacionais e no próprio brasileiro de distribuição de direitos autorais. O que é um sistema de distribuição de direitos autorais como o que é gerenciado no Brasil pelo ECAD, que é o Escritório Central de Distribuição de Direitos Autorais? É uma forma de você permitir que haja livre circulação de conteúdos, né, a composições musicais, litero-musicais e tal, mas distribuir o produto da autoria desses conteúdos aos seus respectivos autores. Senão você não tem incentivos virtuosos na sociedade para a criação artística. Aqui é a mesma coisa. Sem uma autoridade central que possa arbitrar situações em que não houver o acordo, você pode criar um sistema sem solução, ou seja, um sino sem badalo. Você cria um belo sino, só que ele não badala, ele não funciona, não tem efetividade prática. Então, acho que o calcanhar de Aquiles do projeto é ter uma fórmula de arbitramento justa para, se não houver acordo, para que ela possa funcionar em seu lugar. E havendo a fórmula de acordo imposta pelo Estado ou por uma entidade da sociedade civil que faça às vezes do Estado, em existindo essa fórmula, criar os incentivos para os agentes econômicos fazerem um acordo que evite o arbitramento por essa entidade estatal ou semi-estatal. Isso é um grande desafio global, mundial. Ninguém ainda uma experiência madura que funcione como a experiência que já existe no campo da propriedade intelectual, que é o que a gente já conhece, né? Por exemplo, direitos autorais, marcas e patentes, escritórios que registram marcas e patentes e tal. Então a gente está tateando aí para estudar as experiências estrangeiras e escolher um modelo que seja o mais adequado para a realidade do Brasil. Dr. Gustavo Binemboim, muito obrigado por participar do Ao Ponto, as portas são sempre abertas. Muito obrigada, doutor, um abraço. Imagina, Felipe, Carolina, foi um prazer, um privilégio poder conversar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.